Audiobooks apresenta verdade para todos. Uma obra extraordinária que irá mergo ralou numa jornada transformadora de autodescoberta e verdade espiritual. Neste livro poderoso, você descobrirá os segredos para a verdadeira libertação e uma vida sem limites. Prefácio. A opinião pública não tolerará por muito tempo uma teoria que não funciona na prática. Hoje, provavelmente mais do que nunca, o homem exige prova da verdade, até mesmo de seu mais elevado ideal. Para alcançar a satisfação máxima, o homem precisa encontrar um princípio que seja para ele um modo de vida. Um princípio que ele possa experimentar como verdadeiro. Acredito ter descoberto precisamente esse princípio na maior de todas as escrituras sagradas, a Bíblia, inspirado pela minha própria iluminação mística. Este livro revela a verdade oculta nas histórias do Antigo e do Novo Testamento. Em suma, o livro afirma que a consciência é a única realidade, que a consciência é a causa e a manifestação é o efeito. Ele constantemente chama a atenção do leitor para este fato, para que ele sempre coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar, tendo estabelecido o alicerce de que uma mudança de consciência é essencial para alcançar qualquer mudança de expressão. Este livro explica ao leitor uma dúzia de maneiras diferentes de alcançar essa mudança de consciência. Este é um princípio realista e construtivo que funciona. A revelação que ele contém, se aplicada, o libertará. Capítulo 1. Menos a unidade de Deus ouve, Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, ouve, ó homem feito da mesma substância de Deus. Tu e Deus sois um e indivisíveis. O homem, o mundo e tudo. O que há nele são estados condicionados do incondicionado. Deus, você é este. Você é Deus condicionado como homem. Tudo o que você acredita que Deus é, você é. Mas você nunca saberá que isso é verdade até que pare de atribuí-lo a outro e reconheça que esse aparente outro é você mesmo. Deus e o homem, espírito e matéria, o informe e o formado, o Criador e a criação, a causa e o efeito. Seu Pai e você são aquele em quem todos os estados condicionados vivem. Se movem e têm seu ser, é o seu eu sou, sua consciência incondicionada. A consciência incondicionada é Deus, a única realidade. Por consciência incondicionada, entende-se uma sensação de consciência, uma sensação de saber que eu sou, além de saber quem eu sou, a consciência de ser, separada daquilo que sou consciente de ser. Eu sou consciente de ser homem, mas não preciso ser homem para ser consciente de ser. Antes de ser consciente de ser alguém, eu, a consciência incondicionada, era consciente de ser, e esta consciência não depende de ser alguém. Eu sou autoexistente, consciência incondicionada, percebi que era alguém, e serei consciente de ser alguém diferente disto que agora sou consciente de ser. Mas sou eternamente consciente de ser, seja sem forma incondicionada ou com forma condicionada. Como estado condicionado, eu, homem, posso esquecer quem sou ou onde estou, mas não posso esquecer que eu sou. Este saber que eu sou, esta consciência de ser, é a única realidade. Esta consciência incondicionada, o eu sou, é aquela realidade conhecedora em que todos os estados condicionados, concepções de mim mesmo, começam e terminam, mas que sempre permanece como o ser conhecedor desconhecido. Quando tudo o que é conhecido deixa de ser tudo o que eu já acreditei ser, tudo o que agora acredito ser e tudo o que eu já acreditarei ser. Não são mais do que tentativas de me conhecer. A realidade desconhecida é indefinida. Este desconhecido conhecedor, ou consciência incondicionada, é o meu verdadeiro ser. A única realidade, eu sou a realidade incondicionada, condicionada pelo que acredito ser. Eu sou o crente limitado pelas minhas crenças. O conhecedor definido pelo que é conhecido. O mundo é a minha consciência condicionada objetivada. O que eu sinto e acredito ser verdadeiro sobre mim mesmo é agora projetado no espaço como o meu mundo. O mundo, meu eu refletido, sempre dá testemunho do estado de consciência em que eu vivo. Não existe casualidade nem acidente que seja responsável pelo que me acontece ou pelo ambiente em que me encontro. Nem o destino predestinado é o autor das minhas fortunas ou infortúnios.
A inocência e a culpa são meras palavras sem significado para a lei da consciência, a menos que reflitam o próprio estado de consciência. A consciência de culpa gera condenação. A consciência de carência produz pobreza. O homem objetiva eternamente o estado de consciência em que habita. Mas, de uma forma ou de outra, ele se confundiu na interpretação da lei de causa e efeito. Ele esqueceu que é o estado interior, que é a causa da manifestação exterior. Como é dentro, é fora, correspondência, o segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. E em seu esquecimento ele acredita que um Deus externo tem suas próprias razões peculiares para fazer as coisas. Razões que escapam à compreensão humana. Ou ele acredita que as pessoas sofrem por erros passados que a mente consciente esqueceu, ou ainda que apenas o acaso cego desempenha o papel de Deus. Um dia o homem perceberá que seu próprio eu sou. É o Deus que ele tem procurado ao longo dos tempos. E que seu próprio senso de consciência, sua consciência de ser, é a única realidade. O mais difícil de compreender para o homem é isto, que a eu-soidade em si mesmo é Deus, é seu verdadeiro ser ou estado paternal, o único estado do qual ele pode ter certeza. O filho, sua concepção de si mesmo, é uma ilusão. Ele sempre sabe que é, mas o que é uma ilusão criada por ele mesmo, o Pai, numa tentativa de se autodefinir. Este descobrimento revela que tudo o que eu já acreditei que Deus é, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. É uma declaração de fato concernente à minha consciência, pois minha consciência ressuscita ou torna visivelmente vivo aquilo que eu sou consciente de ser. Eu sou a porta. João 10:2, 10:7, 10:9. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. João 10:8. Mostra-me que minha consciência é a única entrada para o mundo da expressão, que assumir a consciência de ser ou de possuir a coisa que eu desejo ser ou possuir é a única maneira pela qual posso vir a slow ou a possuí-lo. Que qualquer tentativa de expressar este estado desejável de maneiras que não sejam, assumir a consciência de ser ou de possuí-lo é ser privado da alegria da expressão e da posse. Eu sou o princípio e o fim. Apocalipse 1:8. 22:13 revela minha consciência como a causa do nascimento e da morte de toda expressão. Eu sou, me enviou. Eixo do 13:14 revela minha consciência de ser o Senhor que me envia ao mundo, a imagem e semelhança daquilo que sou. Consciente de ser para viver em um mundo composto de tudo aquilo de que sou consciente, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Isaías 45:5 declara que minha consciência é o único e só Senhor, e que fora da minha consciência não há Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 4:6-10. Significa que devo aquietar a mente e saber que a consciência é Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eixo do 27. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Isaías 42:8. Agora que você descobriu o seu, eu sou, sua consciência de ser Deus. Não afirme que seja verdade sobre si mesmo algo que você não afirmaria que fosse verdade sobre Deus. Porque ao definir a si mesmo, você está definindo a Deus. Aquilo de que você é consciente é aquilo a que você chamou de Deus. Deus e o homem são um. Você e seu pai são um. João 10:30. Sua consciência é incondicionada, ou eu sou. E aquilo que você é consciente de ser são o concebedor e a concepção são um. Se o seu conceito de si mesmo é inferior ao que você afirma ter de Deus, você roubou de Deus, Filipenses 2:6, o Pai. Porque você é o filho ou a concepção da testemunha do Pai ou o concebedor. Não use em vão o nome mágico de Deus, eu sou, pois você não será considerado inocente. Você deve expressar tudo o que afirma ser, nomeia Deus definindo ser conscientemente como seu ideal mais elevado. Capítulo 2-o nome de Deus nunca será repetido o suficiente que a consciência é a única realidade, porque esta é a verdade que liberta o homem. Este é o fundamento sobre o qual se assenta toda a estrutura da literatura bíblica. As histórias da Bíblia são revelações místicas, escritas em simbolismo oriental, que revelam ao intuitivo o segredo da criação
e a fórmula de escape. A Bíblia é a tentativa do homem de expressar em palavras a causa e o modo da criação. O homem descobriu que a sua consciência era a causa ou criadora do seu mundo. Por isso ele passou a narrar a história da criação numa série de relatos simbólicos que hoje conhecemos como a Bíblia. Para compreender o maior dos livros, né? Precisa um pouco de inteligência e muita intuição. Inteligência suficiente para poder ler o livro e intuição suficiente para interpretar e compreender o que se lê. Talvez você se pergunte por que a Bíblia foi escrita simbolicamente, por que não foi escrita num estilo claro e simples para que todos que a lessem pudessem entendê-la? A essas perguntas eu respondo que todos os homens falam simbolicamente aquela parte do mundo que difere da sua. A linguagem do Ocidente é clara para nós, mas é simbólica para o Oriente, e vice-versa. Um exemplo disso se encontra na instrução do oriental. Se a tua mão te for ocasião de cair, corta Marcos 9,43. Ele fala da mão, não como a mão do corpo, mas como qualquer forma de expressão. E com isso, ele o adverte para se afastar daquela expressão em seu mundo que lhe é ofensiva. Ao mesmo tempo, o homem ocidental enganaria involuntariamente o oriental ao dizer: este banco está em apuros, pois a expressão em apuros para o ocidental equivale à falência, enquanto uma rocha para o oriental é um símbolo de fé e segurança. Eu o compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e vieram rios, e sopraram ventos, e bateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha, Mateus 7, 24-25, para compreender verdadeiramente a mensagem da Bíblia. É preciso ter em mente que ela foi escrita pela mentalidade oriental e, portanto, não pode ser interpretada literalmente pela ocidental. Biologicamente, não há diferença entre Oriente e Ocidente. O amor e o ódio são os mesmos. A fome e a sede são as mesmas. A ambição e o desejo são os mesmos. Mas a técnica de expressão é muito diferente. A primeira coisa que você deve descobrir, se quiser decifrar o segredo da Bíblia, é o significado do nome simbólico do Criador, conhecido por todos como Jeová. Esta palavra, Jeová, é composta das 4 letras hebraicas. J-U-D-R-E-V-A-U-R-E. Todo o segredo da criação está escondido neste nome. A primeira letra, J-U-D, representa o estado absoluto ou consciência incondicionada, o senso de consciência indefinida. Essa inclusão total, da qual toda a criação ou estados condicionados de consciência provém, na terminologia atual, J-U-D é eu sou, ou consciência incondicionada. A segunda letra, Re, representa o filho unigênito, um desejo, um estado imaginário. Ela simboliza uma ideia, um estado subjetivo definido ou uma imagem mental clarificada. A terceira letra, Val, simboliza o ato de unificar ou unir o concebedor Jodê. A consciência desejando a concepção, Ri, o estado desejado. De modo que o concebedor e a concepção se tornem fixar um estado mental, definir-se conscientemente como o estado desejado. Gravar em si mesmo o fato de que agora você é aquilo que imaginou, concebeu como seu objetivo. É a função de Val. Ela une a consciência que deseja com o desejado. Este processo de consolidação é alcançado subjetivamente ao sentir a realidade daquilo que ainda não se objetivou. A quarta letra, Ri, representa a objetivação deste acordo subjetivo. O diodo rival faz do homem, ou do mundo manifestado Ri, a imagem e semelhança de si mesmo, o estado subjetivo consciente. Portanto, a função do Ri final é dar testemunho objetivo do estado subjetivo. Erro de rival. A consciência condicionada se objetiva continuamente na tela do espaço. O mundo é a imagem e semelhança do estado consciente subjetivo que o criou. O mundo visível, por si só, não pode fazer nada. Ele apenas dá testemunho do seu Criador, o estado subjetivo. É o Filho visível, Ri, que dá testemunho do Pai, Filho e Mãe invisíveis. J-U-D-R-I, Val. Uma santíssima trindade que só pode ser vista quando se torna visível como homem ou manifestação. Sua consciência é incondicionada de ser e é o seu eu sou que. Visualiza ou imagina um estado desejado Sergipe. E então se torna consciente de ser esse estado imaginado
ao sentir e crer que é o estado imaginado. A união consciente entre você que deseja e aquilo que você deseja ser é possível graças ao Val ou à sua capacidade de sentir e crer. Crer é simplesmente viver na sensação de ser realmente o estado imaginado, assumindo a consciência de ser o estado desejado. O estado subjetivo simbolizado como Rota o Devove é então objetivado como Ri, completando assim o mistério do nome e da natureza do Criador. J-U-D, Ri, Val, Ri, Jeová. J-U-D é estar consciente. Rei, estar consciente de algo. Val é estar consciente como, ou estar consciente de ser, aquilo de que você só era consciente. O segundo Ri é o seu mundo visível e objetivado, criado à imagem e semelhança de J-U-D rival, ou aquilo que você é consciente de ser. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 e 26. Façamos J-U-D rival, a manifestação objetiva, Ri, a nossa imagem, a imagem do estado subjetivo. O mundo é a imagem objetivada do estado consciente subjetivo em que a consciência reside. Esta compreensão de que a consciência é a única realidade é o fundamento da Bíblia. Os relatos da Bíblia são tentativas de revelar em linguagem simbólica o segredo da criação, bem como de mostrar ao homem a única fórmula para escapar de todas as suas próprias criações. Este é o verdadeiro significado do nome de Jeová, o nome pelo qual todas as coisas são feitas e sem o qual nada do que foi feito se faz. João 1:3. Primeiro, você é consciente. Depois você se torna consciente de algo. Depois você se torna consciente como aquilo de que você era consciente. Então você contempla objetivamente aquilo que você é consciente de ser. Capítulo 3. Menos a lei da criação vamos. Pegar uma das histórias da Bíblia e ver como os profetas e escritores da antiguidade revelaram a história da criação através deste estranho simbolismo oriental. Todos conhecemos a história de Noé e a Arca, que Noé foi escolhido para criar um mundo novo depois que o mundo foi destruído pelo dilúvio. A Bíblia nos diz que Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafete, Gênesis 6 e 10. O primeiro filho é chamado Sem, que significa nome. Cam, o segundo, significa quente, vivo. O terceiro filho é chamado Jafete, que significa extensão. Você notará que Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafete, contém a mesma fórmula de criação que o nome divino de Jodê e Valrê. Noé, o pai, o concebedor. O construtor de um novo mundo é equivalente ou a consciência incondicionada, eu sou, sem é o seu desejo, aquilo de que você é consciente, aquilo que você nomeia e define como seu objetivo, e é equivalente à segunda letra do nome divino Ri. Cam é o estado quente e vivo do sentimento, que une ou vincula a consciência que deseja e o desejado, e portanto é equivalente à terceira letra do nome divino. Val, último filho, Jafete, significa extensão, e é o estado estendido ou objetivado que dá testemunho do estado subjetivo, e é equivalente à última letra do nome divino. Ri, você é Noé, o conhecedor, o criador. A primeira coisa que você gera é uma ideia, um impulso, um desejo, a palavra, ou seu primeiro filho sem nome. Seu segundo filho, Cam quente, vive ao segredo do sentimento pelo qual você se une ao seu desejo subjetivamente para que você, a consciência desejante, se torne consciente de ser ou possuir a coisa desejada. Seu terceiro filho, Jafete, é a confirmação, a prova visível de que você conhece o segredo da criação. Ele é o estado estendido ou objetivado que dá testemunho do estado invisível ou subjetivo em que você reside, na história de Noé. Está registrado que Cam viu os segredos de seu pai, Gênesis 9:22, e, devido à sua descoberta, foi forçado a servir a seus irmãos, Sem e Jafete, Gênesis 9:25. Cam, ou sentimento, é o segredo do pai, seu eu sou, pois é através do sentimento que a consciência que deseja se une ao desejado. A união consciente ou casamento místico só é possível através do sentimento. É o sentimento que realiza esta união celestial do pai
e do filho. Noé e Sem, consciência incondicionada e consciência condicionada. Ao realizar este serviço, o sentimento serve automaticamente a Jafete. O estado estendido ou expresso, pois não pode haver expressão objetivada a menos que primeiro haja uma impressão subjetiva. Sentir a presença da coisa desejada, atualizar subjetivamente um estado imprimindo em si mesmo, através do sentimento, um estado consciente definido. É o segredo da criação, seu mundo atual, objetivado, é Jafete tornado visível por Cam. Portanto, Cam serve a seus irmãos Sem e Jafete, pois sem o sentimento, simbolizado por Cam, a ideia ou coisa desejada Sem não poderia se tornar visível como Jafete. A capacidade de perceber o invisível, a capacidade de materializar e tornar real um estado subjetivo definido por meio do sentido do toque. É o segredo da criação, o segredo pelo qual a palavra ou o desejo invisível se torna visível, se faz carne. João 1:14. E Deus chama as coisas que não são como se fossem Romanos 4:17. A consciência chama as coisas que não se veem como se fossem, e o faz primeiro definindo o sei como aquilo que deseja expressar. E segundo, permanecendo dentro do estado definido até que o invisível se torne visível. Aqui está o funcionamento perfeito da lei de acordo com a história de Noé, neste exato instante. Você está consciente do seu ser. Esta consciência de ser, este saber que você é Noé, o Criador. Agora, com a identidade de Noé estabelecida como a sua própria consciência de ser, nomeie algo que você gostaria de possuir ou expressar. Defina algum objetivo sem e com o seu desejo claramente definido. Feche os olhos e sinta que o tem ou que o está expressando. Não se pergunte como isso pode ser alcançado. Simplesmente sinta que o tem. Adote a atitude mental que você teria se já o tivesse para sentir que está feito. O sentimento é o segredo da criação. Seja tão sábio quanto Cam e faça esta descoberta para que você também possa ter a alegria de servir a seus irmãos, Sem e Jafete, a alegria de fazer a palavra ou o nome se tornarem carne. Capítulo 4. O segredo do sentimento. O segredo do sentimento, ou a invocação do invisível para estados visíveis, é lindamente contado na história de Isaac abençoando seu segundo filho. Jacó com a crença, baseada unicamente no sentimento, de que ele estava abençoando seu primeiro filho. Isaú, Gênesis 27, 1-35. Está registrado que Isaac, que era velho e cego, sentiu que estava prestes a deixar este mundo e, desejando abençoar seu primeiro filho Esaú antes de morrer, enviou Esaú para caçar veado saboroso com a promessa de que, ao retornar da caçada, ele receberia a bênção de seu pai. Agora Jacó, que desejava a primogenitura ou o direito de nascer por meio da bênção de seu pai, ouviu por acaso o pedido de caça de seu pai cego e sua promessa a Esaú. Assim, enquanto Esaú caçava, Jacó matou e preparou um cabrito do rebanho de seu pai, colocando as peles sobre seu corpo liso para dar a ele a sensação de seu irmão peludo e áspero. Esaú, ele levou o cabrito, primorosamente preparado, ao seu pai cego, Isaac, que dependia unicamente de seu sentido do tato. Confundiu seu segundo filho, Jacó, com seu primogênito, Esaú, e pronunciou sua bênção sobre Jacó, ao retornar da caçada. Esaú soube que seu irmão de pele lisa, Jacó, o havia suplantado. Então ele apelou a seu pai para que fizesse justiça. Mas Isaac respondeu e disse: Teu irmão veio com astúcia e tirou a tua bênção. Gênesis 2:7-35. Eu o fiz teu senhor, e a todos os seus irmãos dei por servos. Gênesis 2:7-37. A simples decência humana deveria dizer ao homem que esta história não pode ser tomada literalmente. Deve haver uma mensagem para o homem oculta neste ato traiçoeiro e desprezível de Jacó. A mensagem oculta, a fórmula do sucesso, enterrada nesta história, foi revelada intuitivamente ao escritor desta maneira. Isaac, o pai cego, é sua consciência. Sua consciência de ser Esaú, o filho peludo, é o seu mundo presente objetivado. O áspero ou aquilo que você percebe. O momento presente. O ambiente presente, sua concepção atual de si mesmo. Em resumo,
o mundo que você conhece pelos seus sentidos objetivos. Jacó, o rapaz de pele lisa, o segundo filho, é o seu desejo ou estado subjetivo, uma ideia ainda não encarnada. Um estado subjetivo que é percebido e sentido, mas não é conhecido nem visto objetivamente. Um ponto no tempo e no espaço, longe do presente. Em resumo, Jacó é o seu objetivo definido. O Jacó de pele lisa, ou estado subjetivo que busca a encarnação ou o direito de nascimento. Quando é sentido ou abençoado adequadamente por seu pai, quando é sentido conscientemente e fixado como real, se objetiva, e ao fazê-lo, suplanta o Esaú áspero e peludo, ou o anterior estado objetivado. Duas coisas não podem ocupar um determinado lugar ao mesmo tempo. E assim, ao se tornar visível o invisível, o anterior estado visível desvanece-se. Sua consciência é a causa do seu mundo. O estado consciente em que você reside determina o tipo de mundo em que você vive. Seu conceito atual de si mesmo é agora objetivado como seu ambiente. E este estado é simbolizado como o Esaú, o peludo, do sensível. O primeiro filho, o que você gostaria de ser ou possuir, é simbolizado como seu segundo filho. Jacó, o rapaz de pele suave que ainda não é visto, mas é sentido e sentido subjetivamente e que, se tocado adequadamente, suplantará seu irmão Esaú ou seu mundo atual. Tenha sempre em mente que Isaac, o pai destes dois filhos ou estados, é cego. Ele não vê seu filho Jacó de pele lisa. Ele apenas o sente e, através do sentido do tato, ele realmente acredita que Jacó, o subjetivo, é Esaú, o real, o objetivado. Você não vê seu desejo objetivamente. Você simplesmente o sente subjetivamente. Você não tateia no espaço procurando um estado desejável. Como Isaac, você fica quieto e envia seu primeiro filho para caçar, desviando sua atenção do seu mundo objetivo. Então, na ausência de seu primeiro filho, Esaú, você convida o estado desejado, seu segundo filho, Jacó, a se aproximar para que você possa senti-lo. Aproxima-te, meu filho, para que eu te sinta. Gênesis 2, 7, 21. Primeiro, você é consciente disso em seu ambiente imediato. Depois o aproxima cada vez mais até que o perceba e o sinta em sua presença imediata, de modo que ele se torne real e natural para você. Se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18 e 19. Ambos concordam através do sentido do tato. E o acordo é estabelecido na terra. Ele é objetivado, se torna real. Os dois que concordam são Isaac e Jacó. Você e aquilo que você deseja. E o acordo se baseia unicamente no sentimento. Esaú simboliza seu mundo atual objetivado, seja ele agradável ou não. Jacó simboliza todos e cada um dos desejos do seu coração. Isaac simboliza seu verdadeiro eu, com os olhos fechados para o mundo presente. No ato de se sentir e sente-se sendo ou possuindo aquilo que deseja ser ou possuir. O segredo de Isaac, menos o estado de percepção, de sentimento, é simplesmente o ato de separar mentalmente o que você sente sensivelmente seu estado físico atual do que você sente insensivelmente aquilo que você gostaria de ser. Com os sentidos objetivos fortemente fechados, Isaac fez o que lhe aprouve. E você pode fazer com que o sentido insensivelmente o estado subjetivo pareça real ou conhecido sensivelmente. Porque a fé é conhecimento, conhecer a lei da autoexpressão. A lei pela qual o invisível se torna visível não é suficiente. Ela deve ser aplicada. E este é o método de aplicação. Primeiro, envie seu primeiro filho. Esaú, seu mundo ou problema atual objetivado, para caçar. Isso é conseguido simplesmente fechando os olhos e desviando a atenção das limitações objetivadas, ao afastar seus sentidos do seu mundo objetivo. Ele desaparece da sua consciência ou vai caçar. Segundo, com os olhos ainda fechados e a atenção afastada do mundo ao seu redor. Fixe conscientemente o momento e lugar naturais para a realização do seu desejo. Com seus sentidos objetivos fechados para o seu ambiente atual, você pode perceber a realidade de qualquer ponto no tempo ou no espaço, já que ambos são psicológicos e podem ser criados à vontade. É de vital importância que a condição natural de tempo e espaço de Jacó, ou seja, o tempo e o lugar naturais para
a realização do seu desejo. Sejam primeiro fixados em sua consciência. Se o domingo é o dia em que o desejado deve ser realizado, então o domingo deve ser fixado na consciência agora. Simplesmente comece a sentir que é domingo até que a tranquilidade e a naturalidade do domingo se estabeleçam conscientemente. Você tem associações definidas com os dias, semanas, meses e estações do ano. Você já disse repetidamente, ou reparei ser domingo, segunda ou sábado, ou isso parece primavera, verão, outono ou inverno. Isso deve convém-lo de que você tem impressões conscientes e definidas, que associa com os dias, semanas e estações do ano. Então, graças a essas associações, você pode selecionar qualquer momento desejado e, ao recordar a impressão consciente associada a esse momento, pode criar uma realidade subjetiva desse momento agora. Faça o mesmo com o espaço. Se a sala onde você está sentado não é a sala onde o que você deseja seria colocado ou realizado naturalmente, sinta-se sentado na sala ou lugar onde seria natural. Fixe conscientemente esta impressão de tempo e espaço antes de começar a perceber a proximidade, a realidade e a posse do desejado. Não importa se o lugar desejado está a 10.000 milhas de distância ou ao lado, você deve fixar em sua consciência o fato de que, exatamente onde você está sentado, é o lugar desejado. Você não faz uma viagem mental, você colapsa o espaço. Sente-se em silêncio onde você está e transforme o lá em aqui. Feche os olhos e sinta que o lugar onde você está é o lugar desejado. Sinta e perceba a sua realidade até que ela o impressione conscientemente, pois seu conhecimento deste fato se baseia unicamente em sua percepção subjetiva. Terceiro, na ausência de exão problema e estabelecido o tempo-espaço natural. Você convida Jacó a solução a vir e preencher esse espaço menos a vir e suplantar seu irmão. Imagine o que você deseja. Se você não pode visualizá-lo, perceba seu contorno, contemple-o. Depois, mentalmente, aproxime-o de você. Aproxima-te, meu filho, para que eu te sinta. Sinta sua proximidade. Sinta-o em sua presença imediata. Sinta sua realidade e solidez. Sinta-o e visualize-o naturalmente localizado na sala onde você está sentado. Sinta a emoção da realização real e a alegria da posse. Agora abra os olhos. Isso o leva de volta ao mundo objetivo, ao mundo áspero ou sensível. Seu filho peludo Esaú retornou da caça e com sua mera presença lhe disse que você foi traído por seu filho de pele lisa, Jacó, o subjetivo, o psicológico. Mas como Isaac, cuja confiança estava baseada no conhecimento desta lei imutável, você também dirá: eu o fiz teu senhor, e a todos os seus irmãos dei por servos. Ou seja, embora seus problemas pareçam fixos e reais, você sentiu que o estado subjetivo e psicológico é real a ponto de perceber a emoção dessa realidade. Você experimentou o segredo da criação porque sentiu a realidade do subjetivo. Você fixou um estado psicológico definido que, apesar de toda oposição ou precedente, se objetivará cumprindo assim o nome de Jacó, o suplantador. A seguir, então, alguns exemplos práticos deste drama. Primeiro, a bênção ou tornar real uma coisa sente-sei em sua sala e nomeie um móvel. Tapete ou luminária que você gostaria de ter naquela sala. Observe a área onde você o colocaria se o tivesse. Feche os olhos e deixe que tudo o que ocupa essa área desapareça. Imagine que esta área está vazia. Não há absolutamente nada. Agora comece a preencher esse espaço com o móvel desejado. Sinta que o tem nessa mesma área. Imagine que você vê o que desejava ver. Continue nesta consciência até que sinta a emoção da posse. Segundo, a bênção ou a realização de um lugar. Agora você está sentado em seu apartamento na cidade de Nova York, contemplando a alegria que sentiria se estivesse em um transatlântico navegando pelo grande Atlântico. Vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estou vocês também estejam. João 14, 2-3. Você tem os olhos fechados, você liberou conscientemente o apartamento de Nova York
e em seu lugar percebe e sente que está num transatlântico. Você está sentado em uma espreguiçadeira, não há nada ao seu redor, exceto o vasto Atlântico. Fixe a realidade deste navio e do oceano, para que neste estado você possa mentalmente se recordar do dia em que estava sentado em seu apartamento de Nova York, sonhando com este dia no mar. Lembre-se da imagem de si mesmo sentado lá em Nova York sonhando com este dia. Visualize em sua imaginação a imagem de si mesmo de volta em seu apartamento de Nova York. Se você conseguir se lembrar do seu apartamento de Nova York sem retornar conscientemente, você terá preparado com sucesso a realidade desta viagem. Permaneça neste estado consciente, sentindo a realidade do navio e do oceano. Sinta a alegria desta realização. Depois abra os olhos. Você foi e preparou o lugar. Você fixou um estado psicológico definido e onde você estiver em consciência, ali você estará também em corpo. Terceiro, a bênção ou realização de um ponto no tempo. Você solta conscientemente esse dia, mês ou ano, conforme o caso, e imagina que agora é aquele dia, mês ou ano que você deseja experimentar. Você percebe e sente a realidade do momento desejado ao se lembrar de que ele já passou. Ao perceber a naturalidade deste tempo, você começa a sentir a emoção de ter realizado plenamente aquilo que, antes de empreender esta viagem psicológica no tempo, desejava experimentar naquele momento, com o conhecimento de seu poder para abençoar. Você pode abrir as portas de qualquer prisão, a prisão da doença, da pobreza ou de uma existência monótona. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos abatidos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e aos presos a abertura da prisão. Isaías 61. Lucas las 4 e 18. Capítulo 5. O sábado. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia tereis dia santo. Dia de repouso para o Senhor. Êxodo 3:1 e 15. Levítico 23:3. Estes 6 dias não são períodos de 24 horas. Eles simbolizam o momento psicológico em que um determinado estado subjetivo é fixado. Estes 6 dias de trabalho são experiências subjetivas e, por conseguinte, não podem ser medidos em tempo sideral, pois o verdadeiro trabalho de fixar um estado psicológico definido é realizado na consciência. O tempo dedicado a definir-se conscientemente como aquilo que deseja ser é a medida destes 6 dias. Uma mudança de consciência é o trabalho realizado nestes 6 dias criativos. Um ajuste psicológico que é medido não pelo tempo sideral, mas pela realização real subjetiva. Assim como uma vida em retrospectiva não é medida por anos, mas pelo conteúdo desses anos, também este intervalo psicológico é medido. Não pelo tempo empregado no ajuste, mas pela realização desse intervalo, o verdadeiro significado dos 6 dias de trabalho-criação é revelado no mistério da Val, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico e a 3ª letra do nome divino, J-U-E-Rival-Rei. Como já foi explicado anteriormente no mistério do nome de Jeová, Val significa cravar ou unir. O Criador se une à sua criação através do sentimento, e o tempo que leva para fixar um sentimento definido é a verdadeira medida destes 6 dias de criação. Separar-se mentalmente do mundo objetivo e se apegar através do segredo do sentimento ao estado subjetivo é a função da 6ª letra do alfabeto hebraico, Val, ou os 6 dias de trabalho. Sempre há um intervalo entre a impressão fixa ou estado subjetivo e a expressão externa desse estado. O intervalo é chamado sabá. O sabá é o repouso mental que segue o estado psicológico estabelecido. É o resultado de seus 6 dias de trabalho. O sábado foi feito para o homem, Marcos 2:27. Este repouso mental que segue uma impregnação consciente bem-sucedida é o período de gravidez mental, um período que se realiza com o propósito de incubar a manifestação. Ele foi feito para a manifestação. A manifestação não foi feita para ele. Você automaticamente mantém o sabá como um dia de descanso, um período de repouso mental, se conseguir completar seus 6 dias de trabalho. Não pode haver sabá, nem 7º dia, nem período de repouso mental, até que os 6 dias transcorram, até que o ajuste psicológico seja alcançado e a impressão mental seja produzida plenamente. É advertido ao homem que se ele não guardar o sábado, se ele não entrar no repouso de Deus,
também deixará de receber a promessa, deixará de realizar seus desejos. A razão é simples e óbvia. Não pode haver repouso mental até que uma impressão consciente seja produzida. Se um homem não conseguir compreender plenamente que agora ele tem aquilo que antes desejava possuir, ele continuará de celo e, portanto, não estará mentalmente tranquilo nem satisfeito. Se, ao contrário, ele conseguir fazer este ajuste consciente, de modo que, ao sair do período de silêncio ou de seus 6 dias subjetivos de trabalho, ele saiba por seu sentimento que tem o desejado, então ele automaticamente entra no sabá, ou período de repouso mental. A gravidez segue a fecundação. O homem não continua a desejar o que já adquiriu. O sábado pode ser guardado como dia de descanso, somente depois que o homem consegue se tornar consciente de ser o que desejava ser. Antes de entrar no silêncio, o sábado é o resultado dos 6 dias de trabalho. O homem que conhece o verdadeiro significado destes 6 dias de trabalho percebe que a observância de um dia da semana como dia de tranquilidade física não é guardar o sábado. A paz e a quietude do sabá só podem ser experimentadas quando o homem consegue se tornar consciente de ser quem deseja ser. Se ele não conseguir esta impressão consciente, ele errou o alvo. Ele pecou, pois pecar é errar o alvo, não alcançar o objetivo. Um estado em que não há paz mental. Se eu não tivesse vindo nem lhes falado, não teriam pecado. João 15, 22. Se ao homem não fosse apresentado um estado ideal para o qual tender, um estado que desejar e adquirir, ele estaria satisfeito com sua sorte na vida e nunca teria conhecido o pecado. Agora que o homem sabe que suas capacidades são infinitas. Ele sabe que, trabalhando 6 dias ou fazendo um ajuste psicológico, ele pode realizar seus desejos. Ele não estará satisfeito até que realize cada um de seus objetivos. Ele, com o verdadeiro conhecimento destes 6 dias de trabalho, definirá seu objetivo e se dispôs a se tornar consciente de ser ele. Quando esta impressão consciente é produzida, ela é seguida automaticamente por um período de repouso mental. Um período que o místico chama de sabá, um intervalo em que a impressão consciente será gestada e expressa fisicamente. A palavra se fará carne. Mas esse não é o fim. O sábado, ou repouso que será interrompido pela encarnação da ideia. Mais cedo ou mais tarde dará lugar a outros 6 dias de trabalho à medida que o homem define outro objetivo e começa de novo o ato de se definir como aquilo que deseja ser. O homem foi despertado de seu sono por meio do desejo e não pode encontrar repouso até que realize seu desejo. Mas antes de poder entrar no repouso de Deus, ou guardar o sábado antes de poder caminhar sem medo e em paz. Ele deve se tornar um bom atirador espiritual e aprender o segredo de acertar o alvo ou trabalhar 6 dias. O segredo pelo qual ele abandona o estado objetivo e se ajusta ao subjetivo. Este segredo foi revelado no nome divino de Jeová e de novo na história de Isaac abençoando seu filho Jacó. Se o homem aplicar a fórmula tal como se revela nestes dramas bíblicos, ele acertará o alvo espiritual toda vez, pois ele saberá que o repouso mental ou sabá só é alcançado quando ele consegue um ajuste psicológico. A história da crucifixão dramatiza lindamente. Estes 6 dias, período psicológico, e o 7º dia de descanso, está registrado que era costume entre os judeus libertar alguém da prisão na festa da Páscoa, e que lhes era dado a escolher entre libertar Barrabás, o ladrão, ou Jesus, o Salvador. E eles gritaram: solta Barrabás. João 18 e 40. Depois do que Barrabás foi libertado e Jesus foi crucificado, está registrado ainda que Jesus, o Salvador, foi crucificado no 6º dia, sepultado ou enterrado no 7º e ressuscitou no 1º dia. O Salvador, no seu caso, é aquilo que o salvaria daquilo que você não é consciente de ser. Enquanto Barrabás, o ladrão, é sua concepção atual de si mesmo que lhe rouba aquilo que você gostaria de ser. Ao definir seu Salvador, você define aquilo que o salvaria, e não como você se salvaria. Seu Salvador ou desejo tem caminhos que você não conhece. Seus caminhos são inescrutáveis, Romanos 11:33. Cada problema revela sua própria solução. Se você estivesse preso, automaticamente desejaria ser livre. A liberdade, então,
é o que o salvaria. É sua salvação. Tendo descoberto seu Salvador, o próximo passo neste grande drama da ressurreição é libertar Barrabás. O ladrão, seu conceito atual de si mesmo, e crucificar seu Salvador, ou fixar a consciência de ser, ou ter aquilo que o salvaria. Barrabás representa seu problema atual. Seu Salvador é quem o libertará dele. Você liberta Barrabás ao desviar sua atenção do seu problema, de sua sensação de limitação, pois ele lhe rouba a liberdade que você busca. E você crucifica seu Salvador ao fixar um estado psicológico definido ao sentir-se livre das limitações do passado. Você nega a evidência dos sentidos e começa a sentir subjetivamente a alegria de ser livre. Você sente que este estado de liberdade é tão real que você também exclama: eu sou livre. Está consumado, João 19:30. A fixação deste estado subjetivo menos a crucifixão acontece no 6º dia. Antes que o sol se ponha nesse dia, você deve ter completado a fixação sentindo. É assim, está consumado. Ao conhecimento subjetivo, seguei o sabá ou repouso mental, você será como alguém enterrado ou sepultado, pois saberá que, por mais imponentes que as barreiras pareçam, por mais intransponíveis que os muros pareçam, seu Salvador crucificado e sepultado, sua atual fixação subjetiva, ressuscitará. Ao guardar o sabá como um período de repouso mental, ao assumir a atitude mental que você teria se já expressasse visivelmente esta liberdade, você receberá a promessa do Senhor. Porque a palavra se encarnará, a fixação subjetiva se encarnará, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Hebreus 4:4. Sua consciência é Deus que repousa no conhecimento de que está bem, está terminado, e seus sentidos objetivos confirmarão que é assim, pois o dia o revelará. Capítulo 6, Ancura, a fórmula para a cura da lepra. Revelada no 14º capítulo de Levítico, é extremamente esclarecedora sob a perspectiva de um místico. Essa fórmula pode ser prescrita como a cura definitiva para qualquer doença no mundo humano, seja física, mental, financeira, social, moral, qualquer coisa. Não importa a natureza da doença ou sua duração, pois a fórmula pode ser aplicada com sucesso a todas e cada uma delas. Aqui está a fórmula conforme registrada no livro de Levítico. Então o sacerdote ordenará que, para aquele que se purifica, sejam tomadas 2 avezinhas vivas e limpas. E o sacerdote ordenará que uma das avezinhas seja morta. Quanto à avezinha viva, ele a tomará e a molhará no sangue da vizinha morta, e a salpicará sobre aquele que se purifica da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a avezinha viva em campo aberto. E ele ficará limpo. Levítico 14:4-8, uma aplicação literal desta história seria estúpida e infrutífera. Enquanto, por outro lado, uma aplicação psicológica da fórmula é sábia e frutífera. Um pássaro simboliza uma ideia. De todo homem que tem um problema ou deseja expressar algo diferente do que expressa agora, pode-se dizer que ele tem 2 pássaros. Essas 2 aves ou concepções podem ser definidas da seguinte forma. O primeiro pássaro é a sua imagem atual de si mesmo. É a descrição que você daria se lhe pedissem para se definir sua condição física. Sua renda, suas obrigações, sua nacionalidade, família, raça, etc. Sua resposta sincera a estas perguntas se basearia necessariamente apenas na evidência dos seus sentidos e não em ilusões. Esta verdadeira concepção de si mesmo baseada inteiramente nas evidências dos seus sentidos. Define o primeiro pássaro. O segundo pássaro é definido pela resposta que você deseja dar a estas perguntas de autodefinição. Em resumo, esses 2 pássaros podem ser definidos como aquilo que você tem consciência de ser e aquilo que você deseja ser. Outra definição dos 2 pássaros seria a primeira, seu problema atual, independentemente de sua natureza. E a segunda, a solução para esse problema. Por exemplo, se você estivesse doente, a saúde seria a solução. Se você estivesse endividado, a libertação seria a solução. Se você estivesse com fome, a comida seria a solução. Como você deve ter notado, como, a maneira de alcançar a solução não é considerado apenas o problema, e a solução são considerados. Cada problema revela sua própria solução. Para a doença, é saúde. Para a pobreza,
é riqueza. Para a fraqueza, é força. Para o confinamento, é liberdade. Estes dois estados, então seu problema e sua solução, são os dois pássaros que você leva ao sacerdote. Você é o sacerdote que agora representa o drama da cura do leproso. Você e seu problema. Você é o sacerdote e com a fórmula para a cura da lepra. Agora você se liberta de seu problema. Primeiro, pegue um dos pássaros seu problema e mate-o, extraindo seu sangue. O sangue é a consciência do homem. De um só sangue ele fez toda a linhagem dos homens, para que habitassem sobre toda a face da terra. Atos 17 e 26. Sua consciência é a única realidade que anima e torna real aquilo que você tem consciência de ser. Portanto, desviar sua atenção do problema equivale a extrair o sangue do pássaro. Sua consciência é o único sangue que torna todos os estados realidades vivas. Ao desviar sua atenção de qualquer estado, você lhe tirou a seiva vital. Você mata ou elimina o primeiro pássaro, seu problema, ao desviar sua atenção dele. Neste sangue, sua consciência, você mergulha o pássaro vivo, a solução, ou aquilo que até agora você desejava ser ou possuir. Isso você consegue se libertando para ser o estado desejado agora, né? A imersão da ave viva no sangue da ave sacrificada é semelhante à bênção de Jacó por seu pai cego Isaque. Como você deve se lembrar, o cego Isaque não podia ver seu mundo objetivo, seu filho Esaú. Você também está cego para o seu problema, o primeiro pássaro, pois você desviou sua atenção dele e, portanto, não o vê. Sua atenção sangue agora está centrada no segundo pássaro, estado subjetivo. E você sente e percebe a sua realidade. É dito a você para salpicar 7 vezes aquele que vai ser purificado. Isso significa que você deve permanecer na nova concepção de si mesmo até que mentalmente entre no 7º dia, o sábado, até que a mente se acalme ou se fixe na crença de que você realmente está expressando ou possuindo aquilo que deseja ser ou possuir. Na 7ª aspersão, é dito para você soltar a ave viva e declarar o homem limpo. Ao gravar plenamente em si mesmo que você é o que deseja ser, você se salpicou simbolicamente 7 vezes. Então você é tão livre quanto o pássaro que é solto. E como o pássaro em voo, que em breve deve retornar à terra, assim também suas impressões subjetivas ou sua afirmação devem, em breve, encarnar em seu mundo. Esta história e todas as outras histórias da Bíblia são obras psicológicas dramatizadas dentro da consciência do homem. Você é o sumo sacerdote. Você é o leproso. Você é os pássaros. Sua consciência. O eu sou é o sumo sacerdote. Você, o homem com problema, é o leproso. O problema, seu conceito atual de si mesmo, é o pássaro que é morto. A solução do problema, o que você deseja ser, é o pássaro vivo que é libertado. Você recria este grande drama dentro de si ao desviar sua atenção do problema e colocá-la naquilo que deseja expressar. Imprima em si mesmo o fato de que você é aquilo que deseja ser até que sua mente se acalme na crença de que é assim. Viver nesta atitude mental fixa. Viver na consciência de que agora você é aquilo que antes desejava ser. É o pássaro em voo, livre das limitações do passado e se movendo em direção à encarnação de seu desejo. Capítulo 7. O desejo. A palavra de Deus. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 5:5 e 11. Deus fala com você através de seus desejos básicos. Seus desejos básicos são palavras de promessa ou profecias que contêm em si mesmas o plano e o poder da expressão, por desejo fundamental. Entende-se seu verdadeiro objetivo. Os desejos secundários se referem à forma de realização. Deus, seu eu sou, fala a você, o estado consciente condicionado, através de seus desejos fundamentais. Os desejos secundários ou formas de expressão são os segredos de seu eu sou, o Pai onisciente. Seu Pai eu sou revela o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Apocalipse 1:8. 22 e 13. Mas nunca revela o meio nem o segredo de seus caminhos. Ou seja, o primeiro se revela como a palavra, seu desejo fundamental. O último é o seu cumprimento. A palavra feita carne, o segundo ou meio, o plano de desenvolvimento,
nunca é revelado ao homem, mas permanece para sempre como o segredo do Pai. Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Apocalipse 22, 18-19. As palavras proféticas do Apocalipse são seus desejos fundamentais, que não devem ser condicionados. O homem constantemente adiciona e remove elementos a essas palavras, sem saber que o desejo fundamental contém o plano e o poder de expressão. O homem está sempre comprometendo e complicando o seu desejo. Aqui está uma ilustração do que o homem faz com a palavra de profecia. Seus desejos, o homem deseja se libertar de sua limitação ou problema. A primeira coisa que ele faz depois de definir seu objetivo é condiciona-lo a algo mais. Ele começa a especular sobre como adquiri-lo, sem saber que o que é desejado tem uma forma de se expressar própria. Ele começa a planejar como obtê-lo, adicionando assim a palavra de Deus. Se, por outro lado, ele não tem um plano nem uma concepção para satisfazer seu desejo, ele o compromete modificando-o. Ele acredita que se contentar-se com menos do que seu desejo básico, terá mais chances de realizá-lo. Ao fazer isso, ele se nutre da palavra de Deus. Tanto os indivíduos quanto as nações violam constantemente esta lei de seu desejo básico ao conspirar e planejar a realização de suas ambições. Dessa forma, adicionam a palavra da profecia ou comprometem seus ideais, tirando assim algo da palavra de Deus. O resultado inevitável é a morte, e as pragas ou o fracasso e a frustração prometidos por tais. Violações. Deus fala com o homem apenas através de seus desejos básicos. Seus desejos são determinados pela concepção que você tem de si mesmo. Em si mesmos, não são nem bons nem maus. Eu sei e estou persuadido pelo Senhor Jesus Cristo que nada é imundo em si mesmo. Mas para aquele que vê algo que é imundo, para ele o é. Romanos 14:14. Seus desejos são um resultado natural e automático de sua concepção atual de si mesmo. Deus, sua consciência incondicionada, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos 10:34 Romanos. Las 12:11. Sua consciência incondicionada, Deus dá a sua consciência condicionada, o homem, através do meio de seus desejos básicos. Aquilo que seu estado condicionado, sua concepção atual de si mesmo, acredita que precisa. Enquanto você permanecer em seu estado consciente atual, continuará desejando aquilo que agora deseja. Mude sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente a natureza de seus desejos. Os desejos são estados de consciência que buscam materializar-se. Eles são formados pela consciência do homem e podem ser facilmente expressos por quem os concebeu. Os desejos se expressam quando quem os concebeu assume a atitude mental que teria se os estados desejados já estivessem expressos. Agora, como os desejos, independentemente de sua natureza, podem ser expressos tão facilmente através de atitudes mentais fixas? É preciso alertar aqueles que ainda não compreenderam a unidade da vida e desconhecem a verdade fundamental de que a consciência é Deus, a única realidade. Este aviso foi dado ao homem na famosa regra de ouro: faça aos outros o que você quer que façam a você. Mateus 7:20. Você pode desejar algo para si mesmo ou para outra pessoa. Se seu desejo se refere a outra pessoa, certifique-se de que o que você deseja seja aceitável para ela. A razão para este aviso é que sua consciência é Deus, o doador de todos os dons. Portanto, o que você sente e acredita que é verdade sobre o outro é um presente que você lhe deu. O presente que não é aceito retorna a quem o deu. Tenha certeza. Então, de que você adoraria possuir esse dom. Porque se você fixa dentro de si uma crença como verdadeira sobre o outro, e essa pessoa não aceita esse estado como verdadeiro para si mesmo, esse dom não aceito se encarnará em seu mundo. Ouça e aceite sempre como certo para os outros o que você deseja para si. Ao fazer isso, você constrói o céu na terra. Faça aos outros o que você quer que façam a você.
se baseia nesta lei. Aceite como verdadeiros para os outros apenas os estados que você aceitaria voluntariamente como verdadeiros para si mesmo, para que você possa criar constantemente o céu na Terra. Seu céu é definido pelo estado de consciência em que você vive. Estado que é composto de tudo, o que você aceita como verdadeiro para si mesmo e para os outros. Seu ambiente imediato é definido por sua própria concepção de si mesmo, mais suas convicções em relação aos outros, que não são as concepções deles de si mesmos, sua concepção do outro, que não é a concepção dele de si mesmo. É um presente que eles lhe devolvem. As sugestões, como a propaganda, são bumerangues, a menos que sejam aceitas por aqueles a quem são enviadas. Assim, seu mundo é um presente que você deu a si mesmo. A natureza do presente é determinada pela sua concepção de si mesmo, mas os presentes não aceitos que você ofereceu a outros. Não nos enganemos a respeito. A lei não faz acepção de pessoas. Descubra a lei da autoexpressão e viva de acordo com ela. Assim, você será livre. Com esta compreensão da lei, defina seu desejo. Saiba exatamente o que você quer. Certifique-se de que seja desejável e aceitável. O homem sábio e disciplinado não vê nenhum obstáculo para a realização de seu desejo. Ele não vê nada a destruir. Com uma atitude mental firme, ele reconhece que o desejado já se expressou plenamente, pois sabe que um estado subjetivo fixo tem maneiras de se expressar que ninguém conhece. Antes que perguntem, eu já respondi. Aproxime Isaías 65:24 tenho caminhos que vocês não conhecem. Aproxime Isaías 4:2-16 meus caminhos são inescrutáveis. Romanos 11:33 o homem indisciplinado. Por outro lado, vê constantemente a oposição ao cumprimento de seu desejo. E, devido à frustração, gera desejos de destruição que ele acredita firmemente que devem ser expressos antes que seu desejo fundamental se torne realidade. Quando o homem descobrir esta lei da consciência única, ele compreenderá a grande sabedoria da regra de ouro e assim viverá de acordo com ela. Provando a si mesmo que o reino dos céus está na terra, você entenderá por que deve fazer aos outros. O que você gostaria que fizessem a você, você saberá por que deve viver de acordo com esta regra de ouro. Porque descobrirá que é uma questão de bom senso, já que se baseia na lei imutável da vida e não faz acepção de pessoas. A consciência é a única realidade. O mundo e tudo o que há nele são estados de consciência objetivados. Seu mundo é definido por sua concepção de si mesmo, mais suas concepções dos outros, que não são as concepções deles de si mesmos. A história da Páscoa é para ajudá-lo a dar as costas às limitações do presente e passar para um estado melhor e mais livre. A sugestão de seguir o homem com o cântaro de água, Marcos las 2:13 de la tarde, Lucas 22:10, foi dada aos discípulos para guiá-los à última ceia, ou à festa da Páscoa. O homem com o cântaro de água é o 11º discípulo. Simão de Caná, a mente disciplinada que só ouve palavras dignas, nobres e amáveis, a mente que é disciplinada para ouvir apenas o bem, se deleita com bons estados e, assim, encarna o bem na terra. Se você quiser comparecer à última ceia menos à grande festa da Páscoa, então siga este homem. Adote esta atitude mental simbolizada pelo homem com o cântaro de água, e você viverá em um mundo que é realmente o céu na terra. A festa da Páscoa é o segredo para mudar sua consciência. Você desvia sua atenção de sua concepção atual de si mesmo e assume a consciência de ser aquilo que você quer ser, passando assim de um estado para outro. Esta façanha é realizada com a ajuda dos 12 discípulos, que são as 12 qualidades disciplinadas. Da mente ver a sua fé é a sua fortuna, do mesmo autor. Capítulo 18. Capítulo 8. A fé, e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá. E ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Esta fé de um grão de mostarda tem sido uma pedra de tropeço para o homem. 1 Coríntios 1:23. Ele foi ensinado a acreditar que um grão de mostarda representa um pequeno grau de fé. Por isso, naturalmente, ele se pergunta, por que um homem adulto carece desta medida insignificante de fé quando uma quantidade tão pequena garante o sucesso?
A fé, lhe é dito, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, Hebreus 11. E também, pela fé, o universo foi constituído pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que era visível. Hebreus 11:3, o invisível se tornou visível. O grão de mostarda não é a medida de uma pequena quantidade de fé. Pelo contrário, é a fé absoluta. Uma semente de mostarda tem consciência de ser uma semente de mostarda, e apenas uma semente de mostarda. Ela não tem consciência de nenhuma outra semente no mundo. Ela está selada na convicção de que é uma semente de mostarda. Da mesma forma que o espermatozoide, selado no útero, tem consciência de ser homem e apenas homem. Um grão de mostarda é verdadeiramente a medida de fé necessária para alcançar cada um de seus objetivos. Mas, como o grão de mostarda, você também deve se perder na consciência de ser apenas a coisa desejada. Você permanece dentro deste estado selado até que ele exploda e revele sua afirmação consciente. A fé é sentir ou viver com a consciência de ser o desejado. A fé é o segredo da criação, o Val no nome divino, J.U. de Rivalry. A fé é o quem na família de Noé. A fé é o sentido do sentir pelo qual Isaac abençoou e materializou seu filho Jacó. Pela fé, Deus, sua consciência chama as coisas invisíveis como se existissem e as torna visíveis. É a fé que permite que você se torne consciente de ser aquilo que deseja. Além disso, é a fé que o sela neste estado consciente até que sua afirmação invisível amadureça e se expresse. Se torne visível. A fé, ou o sentimento, é o segredo desta apropriação. Através do sentimento, a consciência desejante se une ao desejado. Como você se sentiria se fosse aquilo que deseja ser? Use o estado de espírito. Este sentimento que seria seu se você já fosse aquilo que deseja ser. E em pouco tempo você será selado na crença de que você é. Então, sem esforço, este estado invisível se objetivará. O invisível se tornará visível. Se você tivesse a fé de um grão de mostarda, você se selaria hoje através da substância mágica do sentimento. Na consciência de ser aquilo que deseja ser, nesta quietude mental ou estado semelhante a uma tumba, você permaneceria confiante de que não precisa de ninguém para rolar a pedra. Mateus 28:2, Marcos 16:3, Lucas 24:2, João 21. Pois todas as montanhas, pedras e habitantes da terra não são nada à sua vista. Isaías 4:0 e 17. Daniel 4:32. Aquilo que você agora reconhece como verdadeiro sobre si mesmo, este estado consciente presente, fará de acordo com sua natureza entre todos os habitantes da terra. E ninguém pode deter sua mão ou dizer-lhe: que fazes? Daniel 4:32. Ninguém pode impedir que este estado consciente em que você está selado se materialize, nem questionar o seu direito de existir este estado consciente, quando devidamente selado pela fé, é uma palavra de Deus. Eu sou. Pois o homem assim selado está dizendo: eu sou isso e aquilo. E a palavra de Deus, meu estado consciente fixo, é espírito e não pode voltar a mim vazia, mas deve realizar para o que foi enviada. A palavra de Deus, seu estado consciente deve se materializar para que você possa saber: eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Isaías 45:5. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. E ele enviou sua palavra e os curou. Salmo 10:7-20. Você também pode enviar sua palavra, a palavra de Deus, e curar um amigo. Algo que você gostaria de ouvir de um amigo? Defina este algo que você sabe que ele amaria ser ou possuir. Agora, com seu desejo devidamente definido, você tem uma palavra de Deus para enviar esta palavra em seu caminho. Para dar existência a esta palavra, você simplesmente faz isto. Sente-se tranquilamente onde você está e assuma a atitude mental de ouvir. Recorde a voz de seu amigo, com esta voz familiar estabelecida em sua consciência. Imagine que você está realmente ouvindo a voz dele e que ele está lhe dizendo que ele é ou tem aquilo que você queria que ele fosse ou tivesse em prima.
em sua consciência o fato de que você realmente o ouviu e que ele lhe disse o que você queria ouvir. Sinta a emoção de ter ouvido, então largue completamente. Este é o segredo do místico para enviar palavras à expressão, para fazer a palavra carne. Você forma dentro de si mesmo a palavra, a coisa que você quer ouvir. Então você ouve e diz para si mesmo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:910. Sua consciência é o Senhor falando através da voz familiar de um amigo imprimindo em você mesmo aquilo que você deseja ouvir. Esta autoimpregnação, o estado impresso em você mesmo, a palavra, tem caminhos e meios de se expressar dos quais ninguém sabe. Ao conseguir fazer a impressão, você não se moverá pelas aparências, pois esta autoimpregnação é selada como um grão de mostarda e, em seu devido tempo, amadurecerá para sua plena expressão. Capítulo 9. O Anunciador. O uso da voz de um amigo para si. Impregnar de um estado desejável é lindamente contado na história da Imaculada Conceição. Tá, registrado que Deus enviou um anjo a Maria para anunciar-lhe o nascimento de seu filho. E o anjo lhe disse: conceberás no teu ventre e darás à luz um filho. Então Maria disse ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o homem? O anjo respondendo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo ser, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 30-37. Esta é a história que tem sido contada durante séculos em todo o mundo. Mas ao homem não foi dito que ela foi escrita sobre si mesmo. Por isso ele não recebeu o benefício que se pretendia dar-lhe. A história revela o método pelo qual a ideia ou a palavra se tornou carne. Nos é dito que Deus germinou ou gerou uma ideia, um filho, sem a ajuda de outro. Em seguida, ele depositou sua ideia germinal no ventre de Maria com a ajuda de um anjo que lhe fez o anúncio e a fecundou com a ideia. Nunca foi registrado um método mais simples de impregnação da consciência do que o encontrado na história da Imaculada Conceição. Os 4 personagens deste drama da criação são o pai, o filho. Maria e o anjo, o pai simboliza sua consciência. O filho simboliza seu desejo. Maria simboliza sua atitude mental receptiva. E o anjo simboliza o método utilizado para a fecundação. O drama se desenrola assim: o pai gera um filho sem a ajuda de outro. Você define seu objetivo. Você esclarece seu desejo sem a ajuda ou sugestão de outro. Então, o pai seleciona aquele anjo que está mais bem qualificado para levar essa mensagem, ou possibilidade germinal a Maria. Você seleciona a pessoa em seu mundo que estaria sinceramente emocionada em testemunhar o cumprimento do seu desejo, né? Então, Maria aprende por meio do anjo que já concebeu um filho sem a ajuda do homem. Você adota uma atitude receptiva, uma atitude de escuta. E imagina que ouve a voz da pessoa que você escolheu para lhe dizer o que você deseja saber. Imagine que você a ouve lhe dizendo que você é e tem o que deseja ser e ter. Você permanece neste estado receptivo até sentir a emoção de ter ouvido a boa e maravilhosa notícia. Então, como Maria na história, você continua com seus assuntos em segredo, sem contar a ninguém sobre esta maravilhosa e imaculada autofecundação, confiando que, no devido tempo, você expressará esta impressão. O pai gera a semente ou possibilidade germinal de um filho, mas através de uma fecundação eugênica, ele não transmite o espermatozoide de si mesmo para o útero, ele o faz nascer através de outro meio. A consciência que deseja é o pai gerando a semente ou ideia. Um desejo clarificado é a semente perfeitamente formada ou o filho unigênito. Esta semente ela é transmitida do pai consciência, que deseja para a mãe consciência de ser e ter o estado desejado. Esta mudança de consciência é alcançada por meio do anjo ou da voz imaginária de um amigo que lhe diz que você já alcançou seu objetivo. O uso da voz de um anjo ou de um amigo para produzir uma impressão consciente é a forma mais curta.
seguro e confiável de ficar auto-impregnado. Com seu desejo bem definido, você assume uma atitude de escuta. Imagine que você ouve a voz de um amigo. Então, peça a ele que lhe diga. Imagine que ele lhe está dizendo o quão afortunado você é por ter cumprido plenamente seu desejo nesta atitude mental receptiva. Você recebe a mensagem de um anjo. Você recebe a impressão de que você é e tem aquilo que deseja ser e ter. A emoção de ter ouvido o que você deseja ouvir é o momento da concepção. É o momento em que você se impregna de si mesmo. O momento em que você realmente sente que agora é ou tem aquilo que antes apenas desejava ser ou possuir. Ao sair desta experiência subjetiva, você, como Maria da história, saberá, pela sua mudança de atitude mental, que concebeu um filho, que você fixou um estado subjetivo definido e que em breve expressará ou objetivará este estado. Este livro foi escrito para lhe mostrar como alcançar seus objetivos. Aplique o princípio aqui expresso e nenhum habitante da Terra poderá impedi-lo de alcançar seus desejos. Obrigado por ouvir este audiolivro até o fim. Se o conteúdo foi do seu agrado, convidamos você a deixar um like e se inscrever no canal. Assim, você não perderá nossas próximas publicações.